Um livro do King que dividiu opiniões e tratou de temas delicados. Uma história complexa, longa, que nos traz vários questionamentos. Tem como um matador de aluguel ser uma pessoa boa? Como é a relação do leitor com essa trama e com esse livro de 600 páginas? Agora, só um parênteses, tá? Eu tô vestido isso aqui porque eu queria parecer com isso aqui, mas eu não acho que eu consegui acertar muito. Não tem nada a ver. Faltou touca, faltou óculos redondos. Enfim, eu não consegui. Foi mal, galera. Agora sim, oi, eu sou o Gabriel Carelli e hoje a gente vai fazer uma resenha sobre esse livrinho maravilhoso de Stephen King chamado Billy Summers. Antes da gente ir pro vídeo, só vou pedir pra você me seguir aqui neste canal maravilhoso, que eu posto vídeos e shorts também. Me siga nas outras redes sociais que estão todas na descrição. Deixa um like também, se você puder hypar o vídeo no botão aqui embaixo, eu vou agradecer muito. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco sobre esse livro maravilhoso que eu gostei bastante, que é Billy Summers, de Stephen King. Nesse livro aqui, a gente acompanha o Billy Summers, né, como leva o título do livro, e ele é um ex-militar, ex-fuzileiro, ex-atirador de elite, que acaba virando um matador de aluguel. Mas temos um porém nessa história, porque Billy diz que só mata pessoas ruins. Ideias de se aposentar, porque ele já vive essa vida há muito tempo, rondam sua cabeça, até que ele finalmente recebe uma proposta que pode finalmente aposentar ele. Porém, o Billy ele tem um sentimento de que a qualquer momento esse trabalho pode dar errado, entendeu? Pode ir para outros lados. Já que ele vai ser obrigado a viver uma vida que não é a dele, ele tem que fingir que é um escritor por 6 meses até que chegue o dia do serviço. E nesse livro aqui, o personagem do Billy, ele se trata de um personagem que ele já é uma pessoa vivida, já é uma pessoa muito bem decidida do que ele sabe o que é bom, o que é ruim, como ele leva essa relação com esse trabalho e como ele pretende terminar com essa vida, que no caso é com esse serviço, já que ele vai ganhar muita grana e finalmente vai poder se aposentar de vez. E pra gente conhecer o personagem do Billy melhor, essa skin que ele usa, essa pele por cima, assim, vamos falar, que ele usa de um personagem que é um escritor, né, que ele vive praticamente um personagem, nem de outro personagem, que é um cara que vive nos subúrbios, dirige até um escritório e começa a escrever o seu primeiro romance. É um personagem que o Billy vai ter que aprender a usar essa casca, entendeu? Tanto nas relações com as pessoas em volta dele, quanto com ele mesmo. Porque ele se vê meio que se obrigando a escrever um pouco o livro, sabe? E aí é nesse ponto que a gente começa a conhecer de verdade quem é Billy Summers. Porque ele começa a fazer quase que uma autobiografia ali, só mudando alguns nomes ali dos personagens, né? Das pessoas da vida dele. E assim a gente conhece como ele de fato se tornou um fuzileiro, como ele se tornou um atirador de elite, o que aconteceu na sua vida, e isso dá um backdrop muito bom pros acontecimentos que vão acontecer no livro. E um ponto muito interessante é que o próprio Billy sabe de que ele não é uma pessoa boa também, porque afinal de contas ele mata outras pessoas. E o King não tenta esconder essa parte do Billy em nenhum momento, então acaba se tornando uma relação muito sincera entre o leitor e o personagem do Billy, porque em nenhum momento ele nega ser uma pessoa ruim, sabe? Então a gente acaba criando uma relação de feição pelo personagem, porque a gente vai conversando tanto com essa persona que ele vive, né? De ser um escritor, de morar no subúrbio e ser um assassino ao mesmo tempo. Em alguns momentos o Billy acaba se questionando, porque talvez ele queria viver essa vida mais simples, sabe? Como um escritor ou como uma pessoa que só trabalha num trabalho normal e tem uma casinha aqui e conversa com os vizinhos ali e tudo mais. E aí esse questionamento ele rondeia o Billy várias e várias vezes no começo do livro. E o Billy acaba se tornando um personagem muito plural, né? Ele não é raso em nenhum sentido da palavra. Por exemplo, ele tem uma outra personalidade que ele trabalha que ele chama de eu burro, que é o tipo de pessoa que ele parece ser pra quem contrata ele. Então ele age de forma burra, ele faz perguntas estúpidas, quando na verdade ele só tá se passando como uma pessoa lerdona, entendeu? Pra que a galera que contrate ele pense que ele é só um cara que que é muito bom com armas e vai simplesmente apertar o gatilho e entregar o trabalho. E essa parada, essa atuação dele tem um papel fundamental nessa trama e nesse trabalho específico. E eu acredito que essa parte que o Billy começa a escrever sobre o seu passado, no final das contas acaba sendo uma espécie de carta de amor que o King diz sobre a escrita, né? A gente tá falando aqui da perspectiva de vista do Stephen King. Como ele já escreveu muitos livros e tudo mais, eu acho que ele acabou passando um pouco pro personagem sobre a relação da escrita em si. Como o Stephen King enxerga a escrita, né? Como uma maneira de você desabafar, de você reconhecer os seus erros, reconhecer o seu passado, coisas que você já viveu e conseguir colocar isso no papel de uma maneira onde
acaba se tornando uma espécie de forma bem libertadora, assim, né? E falando eu, como ponto de vista como escritor, também me relacionei com o personagem, porque é exatamente isso. Quando a gente escreve, mesmo que seja ficção, a gente pega muita coisa da nossa vivência e coloca nas páginas, né? Mesmo que elas não reflitam exatamente o que a gente tá pensando, ou o que a gente viveu, o Billy aqui coloca muita coisa como nomes diferentes, né? Pessoas diferentes, mas contando a sua história. Eu acho que o King fez muito isso na sua vida, faz ainda, e eu posso falar por experiência própria que eu também faço isso. Então, é uma maneira muito real da gente conhecer o personagem do Billy. Por conta disso, eu acho que o King, ele escreve um dos personagens que a gente consegue mais se relacionar, por mais que ele tenha uma vida muito diferente da nossa, né? Afinal de contas, ele é um assassino de aluguel. A gente consegue se relacionar com ele por várias dessas facetas que a gente consegue ir descobrindo dele a partir do livro. E muita gente acaba criticando esse livro por ser, às vezes, um livro longo demais, ser um livro diferente, mas assim, eu devo falar que na metade do livro pra frente, a história praticamente muda, né? A gente conhece outros personagens, inclusivamente 2 personagens ali, que vão mover a trama em outra direção e o livro toma um rumo completamente diferente. Então essa metade que eu tô falando é o que eu contei pra vocês na sinopse. Depois da metade pra frente, a trama se desenrola pra outras coisas. No final das contas, a relação que eu tive com esse livro foi um livro muito gostoso de ler. Os personagens são personagens que eu me relacionei em vários momentos, né? Alguns acontecimentos te deixam ali na tensão, por causa que tem muito tiro, porrada, bomba, é muita ação realmente, e é um livro que dá pra você relacionar assim com o filme O Profissional, porque eu lembrei desse filme em vários momentos lendo esse livro aqui. Mas apesar de ser um livro longo, é um livro que parece que é bom ele ser longo, sabe? E apesar de a gente conhecer o Billy ao decorrer do livro por conta dessas histórias que ele vai contando, do seu passado e como ele viveu e por que ele se tornou essa pessoa, alguns trechos pra mim eles se passam um pouco, como é normal de eu falar em livro do King, às vezes ele escreve um pouco mais do que talvez deveria, mas assim, isso no final das contas acaba sim ajudando a gente a se relacionar ainda mais com os personagens, sabe? Cada detalhe que o King coloca aqui acaba trazendo esses personagens mais próximos da realidade, e isso o King sempre soube fazer muito bem. No final das contas, eu acredito que esse livro aqui vale uma nota 4.2 na minha experiência completa, depois de pensar muito nele, depois de refletir um pouco, escrever sobre, pesquisar sobre. Eu acho que essa é uma nota bem razoável pela experiência que eu tive com ele. Não foi um livro que me cansou em momento nenhum, eu não pensei em parar de ler ele e me interessou o tempo todo. Eu tive outros exemplos com o King que acabaram me deixando um pouco mais cansados e pensei em abandonar eles, mas isso não aconteceu com Billy Summers. Então, na minha opinião, se você tá pensando em começar a ler Billy Summers ou comprar esse livro, é um livro que eu recomendaria, porque não é um livro de suspense, não é um livro de mistério, nem de nada relacionado a terror, mas ele te deixa ali com vontade de querer ler mais, de querer saber sobre a trama, sobre os personagens, se o serviço vai dar errado, se não vai, que isso vai acabar se desaguando. No final das contas, é um livro que eu gostei bastante. Então, sim, recomendo Billy Summers. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. A segunda resenha aqui do canal, né? Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui e também hypar o vídeo. Isso ajuda bastante a ajudar o vídeo a pegar mais tração e visualização. E também me siga nas outras redes sociais que, lembrando, sempre estão aqui na descrição. Se você já leu esse livro aqui, comenta aqui embaixo também, quero muito saber a opinião de vocês. E se você não leu, me responde aqui nos comentários também se você pensa em ler esse livro aqui. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Falou.